Olá a todos, o meu nome é Maria da Luz Fernandes e neste módulo vamos falar sobre como os atores afetam a avaliação ambiental estratégica nos planos diretores municipais e como podem contribuir para a sustentabilidade nestes processos de planeamento. Como referido já no módulo anterior, a avaliação ambiental estratégica é utilizada para prever os resultados futuros dos processos de tomada de decisão em termos ambientais, sociais e económicos. Tem por base metodologias que tentam incorporar as preocupações de diversos grupos de interessados no processo de avaliação e é regulado por uma diretiva europeia que foi transposta para o direito português em 2007. O processo de avaliação ambiental estratégica acompanha todo o processo de desenvolvimento do PDM e estes documentos devem ser elaborados par a par. Os documentos mais relevantes da AE são o relatório de definição do âmbito, que determina o âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como o alcance e o nível de pormenorização da informação a incluir no relatório ambiental. Seguidamente, o relatório ambiental consubstancia toda a experiência da AE. E, finalmente, a declaração ambiental é o documento de suporte à informação sobre a decisão e deve ser divulgado ao público e às entidades competentes. Se quiserem saber mais informação sobre este processo, podem ver o link que deixo no ecrã. Os atores mais relevantes neste processo são então o público, os planeadores que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento da AE e do PDM e os profissionais das ERAIs, entidades com responsabilidades ambientais específicas, que são funcionários públicos de entidades consultadas para comentarem e analisarem a AE. Destaco aqui, ao longo deste processo, que o público é chamado para a fase de consulta pública, que decorre no mínimo durante 30 dias, e em que o público é chamado a comentar uma versão final já da AE e do PDM. Após esta consulta pública, o documento é consolidado com os comentários obtidos e é apresentada a final versão do plano, que é submetida à aprovação pela Assembleia Municipal. Neste estudo, tentamos perceber de que forma estes atores influenciam o processo e como podem contribuir para alcançar cidades e regiões mais sustentáveis. Para isso, analisamos 12 avaliações ambientais estratégicas de planos diretores municipais em Portugal continental. Avaliámos a fase de consulta pública inicialmente e depois a fase de consulta às ERAIs. Em relação à fase de consulta pública, verificámos que a duração média do processo foi de 48 dias. Houve alguns casos de estudo que tiveram 30 dias de consulta pública, o mínimo exigido por lei, e houve um caso de estudo que apresentou 86 dias de consulta pública. Quando analisámos as contribuições que foram feitas, vimos que nos 12 processos houve mais de 5.000 contribuições para o PDM no total. E destas todas, apenas 2 contribuições abordaram a AE. Quando analisámos o tipo de informação que estava disponível nos relatórios de ponderação da consulta pública, vimos que não era igual em todos os processos. Na maioria dos casos, 8 dos processos, havia uma transcrição resumida da participação que tinha sido feita. Esta transcrição foi resumida provavelmente pelos técnicos camarários ou que realizaram a AE. Vimos também que em 2 dos processos não havia participação pública disponível, ou seja, não sabíamos quem tinha feito participações públicas e qual o conteúdo dessas participações públicas. Mas, noutros 2 casos, havia uma transcrição completa da participação pública tal como tinha sido feita, mostrando bastante transparência no processo. Quando nos focámos no tipo de sessões públicas que foram feitas para comunicar ao público os processos, vimos que quase todos realizaram sessões públicas de apresentação, quer do PDM, quer da AE, e 5 desses processos realizaram mesmo sessões públicas em todas as freguesias do concelho. Em relação às contribuições das ERAIs, caracterizámo-las pelo tipo de setores que foram tidos em conta, que foram chamados a comentar, e vimos que a maioria dos contributos foram feitos pela CCDR, seguidos da APA e da ICNF. Também classificámos as contribuições por tipo de contribuições.
Aqui podiam ser substantivas de processo ou de redação. Uma contribuição de processo relacionava-se com o método adotado para a avaliação ambiental e sobre as diferentes fases do processo. Uma contribuição substantiva dizia respeito ao conteúdo substantivo da AE, ou seja, às principais questões ambientais que se pretendem abordar ou a forma como estas questões foram consideradas no processo de tomada de decisão. Uma contribuição de redação referia-se ao comentário sobre gramática, gralhas ou formulação incorreta das frases. Verificámos que 73 das contribuições feitas eram efetivamente substantivas e 16% de processo. Quando fizemos uma análise indutiva sobre quais os temas mais dominantes neste tipo de contribuições, vimos que, em relação às contribuições substantivas, a maioria dos comentários se referia aos fatores críticos de decisão, aos indicadores adotados ou aos objetivos de sustentabilidade. Em relação às contribuições de processo, vimos que a maioria eram sobre as questões de monitorização e seguimento, seguidas dos indicadores e dos fatores críticos de decisão. Também analisámos de que forma a equipa da AE reagia aos comentários feitos pelas ERAIs. Será que tinham estes comentários em conta? Vimos que mais de 50%, 56% dos comentários feitos pelas ERAIs foram tidas em conta no relatório ambiental, de acordo com aquilo que a equipa da AE referiu. E também que 19% desses comentários não foram sequer respondidos pela equipa da AE, ou seja, não sabemos se foram ou não tidos em conta. E sabemos que 15% dos comentários feitos pelas ERAIs não foram tidos em conta no relatório ambiental. Quando olhamos para as justificações dadas pela equipa da AE para não aceitar os comentários das ERAIs, vemos que 60% ou 61% desses comentários apresentam apenas justificações parciais pela razão da não aceitação dos comentários das ERAIs. E vemos também que, em 25% dos casos, a equipa da AE justificou cabalmente e completamente porque é que não aceitou os comentários das ERAIs. Aqui podemos perceber que os planeadores da AE acabam por influenciar o processo, pois atuam sobre o resultado do processo de participação, ao justificarem ou não a inclusão dos comentários e mesmo pela forma como os comentários são ou não incluídos. No final desta análise, podemos perceber que existe uma falta de transparência em todo o processo, quer na fase da consulta pública, quer na fase da consulta às ERAI, o que diminui a responsabilidade e a confiança em todo o processo de planeamento. Em relação à consulta do público, vimos que esta é muito fraca e ocorre frequentemente depois de terem sido tomadas as decisões mais relevantes em todo o processo. Aqui, percebemos que os profissionais são os atores-chave para alcançar a eficácia da AE e a sua apropriação sobre todo este processo é crucial. Sugerimos que exista um envolvimento precoce de todas as partes interessadas no processo e a melhoria e troca de informações, de conhecimentos e informações são estratégias cruciais para promover a colaboração e aumentar a eficácia da AE. Se quiserem saber mais sobre este estudo, podem visitar o artigo publicado pela equipa no link que apresento no ecrã. E também podem visitar o nosso website do Envision, envision.web.a.pt. Muito obrigada pela vossa atenção.